Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este que é mais do que um canal, é um verdadeiro projeto de vida, a Bíblia em resumo. Eu sou Maurício Quieco e desde a minha infância, desde a minha juventude, eu tenho uma aproximação muito grande com o mundo cristão em especial e, claro, com a Bíblia Sagrada. Por mais que este canal não tenha o objetivo de trazer doutrinas católicas ou protestantes ou de outras religiões em específico, nosso foco principal aqui, nosso grande objetivo, é trazer um entendimento, um conhecimento bíblico que possa ajudar você a compreender melhor o livro sagrado. Muitas vezes a Bíblia ela é interpretada, ela é apresentada de formas tão robustas, né? Com interpretações às vezes tão aprofundadas, que aquela leitura mais simples, mais prática, mais óbvia, ela acaba ficando de lado. Então esse é o nosso objetivo. Não é deixar de lado a leitura da Bíblia, ao contrário. É fazer com que você possa sim fazer a leitura da Bíblia, mas tendo um apoio que te possa orientar e te trazer algumas informações muito práticas e objetivas. Seja você cristão, seja você não cristão, independente de qual seja a sua opção religiosa, ou até mesmo se você não tiver uma opção religiosa, esse canal é feito para todos. Aqui a gente não tem como objetivo doutrinar ninguém, converter ninguém, ao contrário, o grande objetivo é apenas e tão somente compartilhar as informações bíblicas de uma forma neutra, de uma forma simples e muito objetiva. Eu peço então nesse momento que você se inscreva no nosso canal, ative a sineta de notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você gosta, e assim a gente consegue disseminar ainda mais esse conteúdo tão valioso. Caso você esteja iniciando a experiência no nosso canal por este vídeo, eu recomendo que você vá lá no vídeo 0, Conceitos e Origens, e você vai compreender que a nossa playlist é uma sequência. A gente apresenta todos os livros bíblicos numa sequência muito prática, iniciando pelo vídeo 0, Conceitos e Origens, e, claro, seguindo ali a sequência bíblica da maneira como ela é. E o último convite que eu faço antes da gente iniciar o conteúdo desse vídeo é para que você dê uma olhadinha. Logo abaixo ao vídeo, aqui na descrição, você tem 2 links. Nós temos um livro da Bíblia em resumo, que é um livro que foi escrito ao longo de quase 7 anos de estudo, que foi desenvolvido para que a gente tivesse esse material hoje para compartilhar com você. Então, por que nós temos 2 links? Você pode baixar o livro gratuitamente, sem problema algum. Você baixa em PDF no seu computador, no seu celular, no tablet, onde você achar melhor. E claro, se você quiser contribuir com o nosso projeto, você tem um link também para comprar o livro. Tá? Então você está vendo aí que na verdade a gente oferece o livro gratuitamente e aquelas pessoas que querem ajudar o nosso programa, o nosso projeto, pode fazer a aquisição desse livro, vai chegar aí na sua casa. O grande objetivo desse projeto, com a venda do livro, é fazer com que o conteúdo bíblico chegue cada vez a mais pessoas, a mais e mais longe, a mais famílias, e também a gente utiliza a parte dos lucros para poder fazer auxílio de instituições que necessitam na região aqui onde eu moro, que é Cotia, na Grande São Paulo. Então, esses são os recadinhos e agora a gente vai para o conteúdo deste vídeo. Vamos lá? Bom, então vamos falar neste vídeo do livro número 5 do Pentateuco e da Bíblia, que é o Deuteronômio. Apenas para reforçar a informação, o Pentateuco é o conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia, que ditam aí como o universo foi criado, como a sociedade de Israel foi formada, e é conhecido pelos judeus como Torá. Então a gente aqui está finalizando o Pentateuco nessa apresentação do Deuteronômio. O livro do Deuteronômio é um livro muito profundo, é um livro por vezes até complexo de ser compreendido, mas aqui no nosso projeto A Bíblia em Resumo eu apresento ele para vocês de uma maneira mais prática, mais simplificada, para que vocês possam compreender não apenas o conteúdo, mas como esse livro se insere neste grande processo apresentado pela Bíblia, né? Como vocês estão percebendo, a Bíblia não é um livro vago, esparso. Não, a Bíblia ela tem um contexto que foi estrategicamente montado. Então é uma grande sequência de acontecimentos que nos narra como tudo aconteceu e acontece na vida divina. Ok? Então o livro de Deuteronômio é um livro relativamente extenso, ele tem 34 capítulos. A palavra Deuteronômio é uma palavra grega que quer dizer segunda lei, né? Deutero, 2 ou segundo, e no final esse nômio, né? O Deuteronômio, a parte final da palavra quer dizer lei, cânon, né?
Deuteronômio, o segundo cânon, basicamente isso. Então nós estamos aqui falando da segunda lei. Maurício, mas por que segunda lei? Então quer dizer que foi tudo que foi colocado antes foi deixado de lado e foi construída uma nova lei? Não necessariamente. O que o livro traz, na verdade, é uma grande compilação, é uma consolidação de tudo que foi apresentado como regra a partir do projeto profético de Moisés. Então Moisés, quando sai em busca da Terra Prometida, com aquelas centenas e centenas de milhares de pessoas escolhidas por Deus, os israelitas, né, o povo escolhido por Deus, várias e várias manifestações de regras e leis vão sendo aplicadas no dia a dia do povo. E vocês podem imaginar que naquele tempo a escrita era precária, né? O conhecimento de leitura era precário, a forma de você armazenar e registrar tudo não era como a gente tem hoje. Então, por que existe o livro do Deuteronômio? Justamente para consolidar tudo que foi sendo apresentado. Então, numa determinada época, daqueles 40 anos que eles vagavam pelo deserto, um conjunto de leis foi apresentado, depois apareceu outro, depois novas regras políticas, depois novas regras religiosas para os levitas. Então tudo foi sendo apresentado de uma maneira muito esparsa e ia sendo ali armazenado na Arca da Aliança. E o Deuteronômio foi o livro que compilou isso tudo. Por isso que chama segunda lei. Não quer dizer que a lei anterior foi deixada de lado, não. Aqui é como se fosse um grande resumo que traz tudo de maneira mais organizada. E é por isso que o livro ele é muito organizado, ele é dividido em 3 discursos de Moisés. Falando até sobre isso, a autoria do livro, também como nos outros livros do Pentateuco, ela é atribuída diretamente ao próprio Moisés, mas quando a gente vê a estrutura literária, a forma como esse livro está compilado, é possível que se constate que ao longo dos anos esse livro pode ter sofrido várias adaptações, né? Possivelmente sim, ele tem o registro daquilo que Moisés narrou para alguém, que foi ali e escreveu. Mas é um livro que toda a estrutura dele deixa muito claro que ao longo dos anos e dos séculos ele pode ter sofrido algumas adaptações, algumas melhorias. Então um determinado rei novo assumiu o trono, ele ia lá no Deuteronômio e dava um pequeno ajuste de acordo com alguma regra que ele achava interessante. E assim foi acontecendo. Então, o Deuteronômio ele é isso. Ele é um grande livro que resume e consolida as leis aplicadas em todo aquele período até o momento em que Moisés passa a gestão, digamos assim, passa a liderança de Israel para as mãos de Josué. Então, como vocês sabem, ou aqueles que não sabem, depois que Moisés é levado aos céus por Deus, toda a liderança é transmitida a Josué. E esse livro ele finaliza a sua escrita apresentando essa transferência da liderança. Então, uma coisa interessante é que o contexto do livro ele é muito catequético, né? Como ele se transformou de fato numa consolidação das leis, das regras, dos ritos religiosos, ele foi compilado de uma maneira muito catequética. Então, ele até hoje é utilizado pelos judeus, né, pelos nossos irmãos judeus, como um grande livro base da catequese que eles trabalham, né? E claro que nas igrejas cristãs, seja ela qual for a sua profissão de fé, né? Seja qual for a denominação, católico, evangélico, protestante, independente de qual seja, o Deuteronômio também é um livro muito respeitado, justamente por trazer essa característica catequética, né? Ele ensina como a lei deve ser aplicada. E o contexto da escrita desse livro, ele se deu num momento em que havia uma ascensão econômica acontecendo, né? O povo caminhando, porém, ao mesmo tempo, havia uma ascensão econômica. Olha só que interessante. Se alguém nunca pensou nisso, né? Aqui eu vou dividir com vocês uma informação muito real e eu até pude constatar em loco. Né? Parte dessa caminhada que Moisés fez no deserto, eu fiz também alguns anos atrás para ver como era, até para colher informações e conhecimentos para hoje poder compartilhar aqui com vocês. Então vocês imaginem que nós não estamos falando de um grupo de 100 pessoas, 200 pessoas, estamos falando de um grupo de mais de 1 milhão de pessoas que estavam saindo de um país, de uma terra e indo para outra. Hoje pode nem ser tão longe esse caminho. Do Cairo até Jerusalém não tem mais do que 1.000 quilômetros, né? Não é uma distância absurda.
Mas naquele tempo, por entre montanhas, né, por entre vales, rios, desertos, realmente era uma distância muito longa, era algo muito complexo de ser feito. Então, ao longo desses 40 anos, eles conseguiram desenvolver tudo que era necessário para uma sociedade estar viva. Então eles tinham agricultura acontecendo, eles tinham pecuária acontecendo, comércio acontecendo, saúde acontecendo, política acontecendo, tudo migrando. Olha que louco, né? Se você nunca pensou dessa forma, é assim que aconteceu. E hoje existem vários postos, né? Várias áreas lá na região do Sinai, no Golfo de Aqaba, onde eles podem ter passado, porque tem ali vestígios dessa possível migração, né? Tem objetos, tem algumas inscritas e tudo mais. Bom, então fica esse registro para que você tenha essa visão mais ampliada sobre o que a Bíblia nos apresenta, né? A gente não pode apenas olhar para as páginas da Bíblia e tentar compreender aquilo sem ter uma visão um pouco mais ampla. E realmente, a geografia, quando a gente estuda os mapas, os ambientes, os espaços, a gente consegue compreender melhor o que está escrito. E aqui eu estou dividindo tudo isso com vocês. Então eu falava que o livro do Deuteronômio ele é dividido em 3 grandes discursos de Moisés. E agora, como fatos mais relevantes, eu vou falar desses 3 discursos e o que tem dentro deles, para que você possa compreender, ok? Bom, e o primeiro grande discurso de Moisés, ele não é tão longo assim, mas ele faz uma narração muito interessante sobre o que aconteceu, quais foram os principais episódios que aconteceram nessa busca pela Terra Prometida. Então ele fala sobre regras que foram criadas, sobre regiões que eles conseguiram conquistar, batalhas que eles venceram, enfim, diversas situações que explicam o que aconteceu na prática, nessa caminhada que eles desenvolveram. Já no segundo discurso, né, que aí é um discurso mais longo, o que Moisés traz? Né? Qual é a narrativa que é utilizada? É uma consolidação de todas as regras. Então, o primeiro discurso ele falou dos fatos, né, o que foi acontecendo no passo a passo deles, e nesse segundo discurso é feito uma grande consolidação, um grande resumo das leis. Então, apareceram algumas regras aqui, algumas regras acolá e tudo mais. Nesse segundo discurso, tudo isso é organizado. Para quê? Para que as pessoas tivessem um conhecimento mais objetivo do que tinha que ser feito. Chegou um momento que tinha tanta regra que um próprio hebreu ele não sabia o que ele podia comer ou não, né? E isso não é apenas um conhecimento aqui de leitura, né? Um conhecimento prático. Né? Quando a gente vivencia um pouco da realidade judaica até hoje, a gente consegue entender essa constatação. Eles mesmos explicam que algumas regras só são conhecidas de fato quando tudo foi organizado pelo Deuteronômio. Antes disso, eles não sabiam direito o que pode fazer, o que pode, quando que não pode, qual regra tem que seguir. Então, nesse segundo discurso de Moisés, tudo isso é respondido. E até é uma forma de auxiliar futuros juízes e doutores da lei, para que eles pudessem dar as melhores direções, caso alguma situação conflituosa chegasse até a mão deles, a decisão deles. Então, com o Deuteronômio em mãos, eles conseguiram dirimir todas essas dúvidas do que foi acontecendo e tudo mais. E nesse segundo discurso, como eu falei para vocês, ele é mais longo, ele é dividido em 4 temáticas. Então, olha só, para você não esquecer. O livro do Deuteronômio é dividido em 3 grandes discursos de Moisés. O primeiro deles falou do que aconteceu ao longo do período da jornada em busca da Terra Prometida. Batalhas, regramentos e tudo mais, né? O que eles conseguiram conquistar, regiões que eles dominaram e tudo mais. O segundo discurso, que a gente está falando agora, falou sobre uma consolidação das regras e leis. E esse segundo discurso ele é tão grande, tão extenso, que ele foi dividido em 4 temas. Então aqui a gente vai falar o primeiro desses temas. O primeiro desses temas é a relação do povo com Deus. Então nessa primeira temática, o autor, o livro, apresenta como deve ser a relação do homem de Israel, ou da mulher de Israel, com o seu Deus. Né? Como essa relação deve acontecer. De maneira fiel, de maneira próxima, que essa pessoa ela tem que seguir os ritos, os preceitos e as orientações. Então tem uma série de indicativos de como deve ser a relação entre o homem hebraico, entre o homem hebreu, a mulher hebraica e o seu Deus Javé. Então essa é a primeira grande temática. A segunda grande temática
que o discurso número 2 de Moisés nos apresenta é o exercício da autoridade. Então ele mostra como a autoridade deve se portar, né? Como essas lideranças devem agir no dia a dia, na rotina do povo. Olha, nós temos as leis, nós temos o povo, nós temos Javé e os preceitos, e temos os líderes, né? Aquelas pessoas que vão conduzir todo esse processo. Então, nessa segunda temática é apresentado como essa autoridade deve ser exercida. Olha que legal, né? A gente olha para o livro agora de uma maneira mais ampla. E aí a gente tem a terceira temática desse, que é o segundo discurso de Moisés. Na terceira temática, nós vemos aqui as leis civis, não apenas as orientações religiosas. Como eu falava para vocês, a gente está no segundo discurso de Moisés, onde ele tem uma primeira temática falando da relação do povo com Deus, uma segunda temática, o exercício da autoridade, e agora a terceira temática, as leis civis. Então é trazido no Deuteronômio diversas regras civis, né, que nada tinham necessariamente a ver com o ambiente sacerdotal ou religioso, mas eram regras de fato civis, como distribuição de propriedade, renda, possibilidade de cobrança ou não de juros, o que aconteceria em caso de dissolução de alguma sociedade, como é que uma família poderia se comportar em relação a algo que tivesse sido feito contra ela. Então são questões de fato civis que são apresentadas ali. E claro que a gente vai vendo que tudo isso vai sendo embasado num aspecto religioso, né? Que essa é uma característica muito grande do Antigo Testamento. Tudo que é civil vai se juntando a traços religiosos, para que o povo tivesse a noção: se eu errar no civil ou no religioso, eu vou ter a mão pesada de Deus. Então essa relação ela vai se consolidando cada vez mais, né? Tudo que acontece na minha vida normal do dia a dia acaba resvalando em Deus ficar feliz ou bravo comigo, né? Eu explico isso de uma maneira muito direta, porque assim é assim que a Bíblia nos fala. E aí a gente tem a última e conclusiva temática deste segundo discurso de Moisés, que é Israel como comunidade religiosa. Então vocês vejam que o segundo discurso de Moisés traz 4 temáticas, só relembrando. A primeira delas fala da relação do homem com Deus. A segunda delas fala do exercício da autoridade. A terceira fala sobre as leis civis e a quarta fala sobre Israel como comunidade religiosa. E aí vocês vão percebendo e consolidando, né, reafirmando cada vez mais as informações que eu fui apresentando aí atrás. Tudo que vai sendo regrado na vida de Israel, em algum momento, é relacionado com a vida religiosa. Então, por mais que algo seja econômico, financeiro, político, agronômico, em algum momento o Deuteronômio vai vincular isso a Deus estar feliz ou não com a sua atitude. Isso segundo o Deuteronômio. E dessa forma, com essa última temática, o segundo discurso de Moisés é encerrado. Aí a gente chega no terceiro e último discurso de Moisés, fechando assim o Deuteronômio. Fala sobre o livre-arbítrio diante de todas as situações. E como é que Moisés aborda isso? Como é que o livro nos traz isso? De uma maneira muito objetiva. Mais ou menos dizendo assim: olha pessoal, estamos aqui terminando essa grande consolidação das leis de Deus, que é o Deuteronômio, a segunda lei, ou o momento em que tudo foi organizado, para que você que crê em Deus, isso não é o Maurício que está falando, isso é o que o livro nos diz, eu só estou traduzindo, para que você possa seguir de uma maneira mais coerente, ok? E no terceiro discurso de Moisés, eu estou falando aqui para vocês que há o livre-arbítrio. Isso é o livro falando, não é o Maurício. E ele diz que esse livre-arbítrio é, de fato, a capacidade, a liberdade. Todo hebreu, naquela época, no caso, é claro, tem a liberdade para escolher o que vai fazer e escolher suas atitudes. Mas, se essa liberdade, se essas atitudes passarem das 4 linhas das regras de Israel, ele vai ter a mão pesada de Deus. Então, é um livre-arbítrio que se delimita pela rigorosidade, pelo rigor das leis de Javé. Né? O próprio Javé assim expressa a Moisés e Moisés expressa no Deuteronômio, falando isso. Existe o livre-arbítrio, mas se você exercê-lo de uma maneira não adequada, a mão pesada de Deus cairá sobre você. E já chegando ao final do livro do Deuteronômio, existe ali um momento muito especial, que é a passagem, digamos assim, né, a passagem da liderança de Moisés para Josué,
que é quem assume toda a liderança daquele povo rumo à Terra Prometida. Então Moisés, ele é considerado, claro, o modelo de profeta, e o livro termina com uma bênção e um cântico, né, apresentados por Moisés como uma grande despedida. E também mostra que Josué assume, mesmo já com uma idade avançada, Josué já não era nenhum menininho, não era novo, mas ele assume o desafio de Deus, e Javé o escolhe pelas qualidades que Josué tem e pelo conhecimento que ele adquiriu em todo o processo dessa migração israelita. Dessa forma a gente conclui o livro do Deuteronômio e conclui também o Pentateuco, mostrando que o Pentateuco se encerra com Moisés passando a liderança para Josué, e assim a história bíblica continua nos próximos livros e vídeos, claro. A gente encerra por aqui, espero que você tenha gostado dessas informações sobre o Deuteronômio. Eu nunca canso de fazer o convite para que você se inscreva no canal, caso não seja inscrito, ative a sineta e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você tem aí, faça questão que elas conheçam o nosso conteúdo. Na descrição aí abaixo também você vai ver 2 links, eu sempre falo, um para você baixar o livro gratuitamente, você fica à vontade para fazer isso, até para enviar para quem você quiser. E se você quiser ajudar o nosso projeto, quiser comprar o livro também, a Bíblia em Resumo, você tem um link aí embaixo para isso. E dessa forma você vai estar ajudando o nosso projeto a fazer com que essa ajuda seja estendida a comunidades carentes, a instituições de caridade aqui na região de Cotia, São Paulo. Eu sou Maurício Queco, espero vocês no nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau!